Agora é hora de colocar literalmente a mão na massa, porque o chefe Alex Corrêa está de volta e ele prometeu e vai cumprir. Hoje nós vamos fazer uma típica massa caseira. Isso, a verdadeira massa caseira italiana, de origens. Olha, ele já veio até, colocou, como chama esse uniforme? Doma, já colocou o Doma nas cores da Itália, porque o Alex, ele trouxe essas receitas e todo esse conhecimento lá, né? Porque você já fez diversos cursos na Itália. Fiz também e fiz risoteria, fiz patifício, muito bom. Então em breve também vamos ter aqui um risoto? Com certeza. Tipicamente italiano? Com certeza. Nossa, é só aguardar continuar ligadinho nos nossos próximos programas. Pensando assim, mas não dá pra fazer massa em casa. Primeiro porque assim, eu até posso fazer a massa, mas como é que eu vou deixar bonitinho, daquele jeito? A gente selecionou um equipamento especial, né? Especial e muito simples de manusear. Muito simples. A gente trouxe aqui, ó, diretamente com a grife do Jamie Oliver, renomado chefe também, mundial, que é uma inspiração pra gente também, né, Alex? E essa máquina de fazer massa, você vai ver como ela é simples. Entra lá no site Clube do Lar, ela tá lá esperando por você. Bom, para fazer a massa, o que a gente vai usar, Alex? A massa é o seguinte, é muito simples. Ovos, farinha de trigo e sal, nada mais. Ovo, farinha, sal. E água vai também? Depende, depende do tamanho dos ovos. A maioria das vezes não se faz necessário. Não precisa, não. Então ovo, farinha e sal. Certo, então agora a gente vai começar amassando, misturando tudo isso. Isso, nós vamos quebrar os ovos. É um ovo para cada 100 gramas de farinha de trigo, tá? Certo. Super tranquilo. Bom, então nesse caso a gente está fazendo a receita para meio quilo de massa, são 5 ovos para 500 gramas de farinha. Isso. Aqui que eu já separo aqui para você. Nós vamos dar uma ligeiramente batida. Mostra para a câmera para a gente ver. Mistura tudo certinho, a gema com a clara. Isso, eu vou falar o porquê. Se você colocar farinha de trigo sem bater os ovos, a gema vai entrar em contato com a farinha e ela não vai dissolver. Então quando você estica a massa vai aparecer aqueles veios amarelos. É a gema de ovo que não absorveu a farinha. Olha, às vezes a gente pensa, por que não dá certo fazer massa em casa? Uma coisa muito simples, né? A gente vai agregando a farinha aos poucos e depois vamos colocar a mão na massa. Ah, essa parte é mais legal. A gente vai agregar o sal. Sal a gosto? Não muito, é só pra ela não ficar sonsa, né? Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra. Bom, então você tira então do vasilhame agora e coloca na pedra. Isso, agora que a gente vai chegar ao ponto dela. A gente vai ter que ir modelando ela até ela soltar da pedra e da mão. Chegamos, gente. Não tá colando. Olha. Tá? Agora é a hora do Jamie Oliver entrar em ação na sua cozinha, aqui no caso na nossa cozinha. A gente já deixou a massa no ponto em que ela não tá grudando mais nem na mão nem na pedra. Agora é só passar na máquina. Vamos lá. Primeiro a gente vai esticar ela, né? Com um rolo de macarrão. Não, com o próprio rolo daqui. Ela já é composta, ela estica a massa pra você e corta. Ela é completa. Não precisa esticar mais na mão. Antes ela só tinha esse corpo. Gente, não dá nem, não faz nem a força. Isso. Então a gente divide a massa e vamos passar aqui. Viva la mamma perché se tu ti parlo di lei non sei gelosa. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me, for me, for me.
Bom, Alex, agora você já tá aí separando. A graça também da massa caseira é essa coisa irregular, né? Coisa comprada, você sabe que é tudo metricamente Igual. A gente quer uma coisa artesanal. E tá dando muito macarrão. Rende, viu? Rende mesmo. Vamos salinhar um pouquinho de farinha. Pra ela não grudar, né? Isso. Com 500 gramas de farinha de trigo e 5 ovos, deu tudo isso. Deu muita Deu coisa. muita massa. Isso porque vocês ainda não sabem a segunda parte dessa receita, que é um molho que você nunca viu igual. Bom, agora que o macarrão tá assim, ele tem que descansar ou ele já pode ir pra água? Não, ele já pode ir pra água. O que a gente vai fazer? Colocar água para ferver. A hora que a água estiver fervendo, cozer ele e pronto. Tá pronto já a massa. Enquanto isso a gente vai fazer o molho. Isso. Vamos colocar então o macarrão pra cozinhar. Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga. A massa já tá lá no fogo. Eu vi que você colocou sal na água também, né, Alex? Isso ajuda a dar sabor pra Isso massa? saboriza a massa. Entendi. E a massa, ela fica só um pouquinho na água, né? Isso, ficou uns 5, 6 minutos, porque uma massa caseira fresca ficou uns 5, 6 minutos só. E mesmo massa caseira, depois que você tira, assim, você costuma dar aquele choque térmico? Eu faço isso. Né? Porque ela para de cozinhar. Ela para o cozimento e aí você, a hora que você joga o molho, ele continua cozendo de novo, né? Bom, e falando em molho, a gente disse que ia trazer um molho diferente de tudo que você já viu, que é um molho de queijos e uva Itália. Isso. Esse veio da Itália também? Veio também. Então conta pra gente quais são os ingredientes pro molho. Vamos lá. Leite, farinha de trigo, manteiga, requeijão cremoso, gorgonzola, parmesão, uva Itália, cebola e um cálice de vinho branco seco. Deve ficar... É aquela história, né? Você junta um monte de coisa boa, não tem como ficar ruim, né? E a gente começa por qual ingrediente? Vai A misturando gente vai tudo na misturar panela. tudo na panela. Então vamos Tá. colocar o leite. Vamos abrir um espacinho aqui, então. Primeiro o leite, então? Isso. O leite. Leite. Viva la mamma, viva le regole, le buone. Farinha de trigo. É pra dar uma liga. Isso. Manteiga. Temperatura ambiente, ela tá bem Isso. molinha. Manteiga com sal? Pode ser. Eu porque gosto você mais. diminui o teor de sal da finalização. Requeijão Requeijão. cremoso. Um copo de requeijão, né? Isso. Para essa quantidade de massa que nós fizemos, um copo. Aí nós vamos colocar a uva Itália. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar metade da uva Itália agora. Para saborizar o molho. E depois a gente coloca a outra metade para você ver a diferença. A cebola eu coloquei em pétalas, assim, vou colocar umas 3 só para saborizar, depois a gente tira. Tá ótimo. Parmesão, Raladinho, assim. raladinho. E o gorgonzola. Então pronto, a gente colocou todos os ingredientes, menos o vinho branco Isso. agora. E agora? Agora a gente vai levar o fogo e ficar mexendo até dar o ponto. Então não tem um tempo assim. Não, a gente vai ligar o fogo, deixar no fogo baixo para que possa cozer a farinha e agregar os outros ingredientes. A gente tá vendo aí nas imagens a consistência que o molho fica, esse molho que tá ainda muito cheiroso. Pena que TV não tem aroma, isso é a mais pura verdade. Mas o molho ainda não tá finalizado, Não. né, Alex? O que é agora? Faltam só 2 itens, então a gente vai pegar. Olha aqui a textura que ele ficou. Vamos colocar o cálice de vinho branco seco E as uvas que a gente e o separou, restante da uva. que é pra ficar fresquinha também. Isso. Ai, que delícia. E depois é só servir, né? Só ir pro servir. abraço. Aqui com o macarrão, que a gente já tinha feito antes. Pode ser bem generoso, viu? Ah, A gente gosta de bastante molho. E, por exemplo, Alex, eu vi que tem aqui separadinho também o parmesão. Se eu Isso. quiser, eu posso ainda colocar. Pode colocar ainda mais. Então eu vou dar o meu toque. Vou colocar minha mão na receita. Um pouquinho de parmesão. Porque queijo nunca é demais. Olha que coisa mais linda.
um prato aromático, diferente, né? Daquele molho branco do dia a dia. É, bem diferente. E a pessoa pode variar, de repente colocar o queijo que mais gosta também. Isso também, tem a variedade de queijos a escolha. Né? Agora eu vou provar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Dura se a gente fica num pouquinho só, né? Deixa eu provar um pouquinho do molho. Não estou querendo puxar o saco do nosso chefe, mas é uma das melhores massas que eu já provei, viu? Boa, muito né? bom. Uma receita simples que você pode fazer na sua casa também ter muito sucesso. E esse encontro vai ficando por aqui, né, Alex? Mas você vai voltar. Com certeza. E a receita também está lá no nosso blog. Você pode ir lá conhecer todos os ingredientes em detalhe e todas as dicas do chefe também. Certinho. Até o próximo encontro.